Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui no nosso projeto comentando a jurisprudência, que é um braço do Decorando Jurisprudência. Afinal de contas, vimos aqui comentar aqueles julgados que caíram e que, portanto, podem voltar a cair na sua prova. Agora, no dia de hoje, eu trago um julgado que foi cobrado recentemente, muito recentemente, no concurso do TRT da Quinta Região, Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, concurso de servidor, e que traz aí um julgado sobre porte de arma, mas na verdade é um julgado de constitucional. Afinal de contas, ele quer saber de quem é a competência legislativa para tratar de temas como material bélico. Ora, você sabe que legislar sobre material bélico é algo que é da competência legislativa privativa da União. Só que tem um julgado que trata de uma lei do DF que resolveu legislar sobre esse tema e, portanto, foi declarada inconstitucional pelo STF, e como se não bastasse, vem uma questão e traz algo que vem na mesma linha de raciocínio, porque mostra um ente federado de âmbito estadual também legislando sobre porte de arma funcional para os seus servidores, no caso, os procuradores. Vamos analisar aqui este julgado e também esta questão para que você possa fazer essa correlação. Bacana? Então, você tem aí na sua tela um julgado, de 2020, de relatoria do ministro Edson Fachin, e que traz aí que uma lei distrital, a Lei 4244 de 2008 do Distrito Federal, no artigo 5º, ela autorizou o porte de arma de fogo para servidores ativos da carreira de apoio às atividades policiais civis. Veja, não era porte de arma para os policiais civis, o que seria óbvio, é porte de arma para a carreira de apoio dos policiais civis. E aí, naturalmente, o julgado reconhece que é competência privativa da União legislar sobre material bélico, essa competência está no artigo 21, inciso 6, e reconhece, portanto, a inconstitucionalidade formal dessa legislação estadual ou distrital, no caso era distrital, mas seja ela estadual ou distrital, que trate dessa matéria. E aí você vai para a questão, e a questão traz aí FCC, uma questão da banca Fundação Carlos Chagas, do ano de 2022, analista judiciário, área judiciária do TRT5, e ela traz aí, assertiva abaixo, foi considerado correto, e ela diz que lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de determinado Estado, ela estabeleceu em um de seus artigos que o procurador-geral adjunto e os procuradores do Estado terão carteira funcional, expedida consoante modelo definido em regulamento, válida em todo o território estadual, como cédula de identidade e a parte final que compromete, e como porte de arma permanente para defesa pessoal, dela constando autorização de trânsito livre. Só que aí você sabe que essa lei estadual não poderia versar sobre porte de arma, porque legislar sobre isso é legislar sobre material bélico, que é competência privativa da União. Por isso, olha aí, bem como, segundo o que estabelece a Constituição Federal, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, referida previsão é inconstitucional, no que se refere ao porte de arma, pois afronta a competência privativa da União para legislar sobre materiais bélicos. Então, você tem aí um julgado que traz aí, é da competência privativa da União legislar sobre material bélico e declara a inconstitucionalidade formal de uma lei distrital, poderia ser estadual, que trate da matéria. E, mais uma vez aqui, repetindo esse julgado, a questão traz que, segundo o STF, a lei estadual é inconstitucional, lei estadual da questão, no que se refere ao porte de arma, pois ela afronta a competência privativa da União para legislar sobre material bélico. Bacana? Então, vale a pena você atentar para esse julgado e para a forma como ele está caindo. Lembrando que eu tenho sempre trazido nas minhas aulas, nas minhas dicas, aquele esquema que eu idealizei chamado Descomplicando a Competência dos Entes Federados, em que eu trago ali algumas matérias que são tipicamente próprias da competência da União. E aí eu divido ali em 10 palavras. Essas 10 palavras, chaves, naturalmente, porque muitas são as competências, mas são expressões, palavras-chave ou expressões correlatas que revelam e refletem a competência legislativa da União. Ou seja, tratando daquelas matérias, você tem aquele reconhecimento da competência da União. Então, lá você tem as expressões como federal, guerra, material bélico, moeda,
ão de união, você tem a expressão energia, e qualquer coisa envolvendo energia nuclear será competência legislativa privativa da União. Você tem transporte, de um modo geral, a legislação do transporte é a competência da União. Você tem a expressão DFT, porque, de um modo geral, quando você trata de polícia militar, bombeiro, polícia civil, Ministério Público, Judiciário, do Distrito Federal e territórios, você tem aí uma competência também da União para organizar e manter esses órgãos. Enfim, todas essas matérias, você vai ter estrangeiro, guerra federal, moeda postal, a expressão ão de união, energia, transporte, DFT, energia, transporte, DFT, e tem uma outra expressão, deixa eu ver qual estrangeiro, guerra, federal, moeda, transporte, expressão ão de união, energia, transporte, IBGE, lembrei, IBGE. Qualquer coisa relacionada com geografia, com geologia, com cartografia, também está na competência legislativa privativa da União, e, por fim, DFT. Então, são esses 10 temas: estrangeiro, guerra federal, moeda postal, ão de união, energia, transporte, IBGE e DFT. Agora sim. Bacana? Então, de um modo geral, respingou em algum desses temas, você vai lembrar da grande possibilidade de ser competência legislativa privativa da União. Tudo bem? Fechamos aqui mais uma edição do nosso Comentários à Jurisprudência, ou Comentando a Jurisprudência, que é um segmento, é uma continuidade do nosso estudo do Decorando a Jurisprudência. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.